O planeta inteiro já foi fotografado. Cada rua, cada telhado, cada canto esquecido do mundo. Tudo tá num servidor. Agora, esperando você digitar as coordenadas. Só que existem alguns lugares, bem poucos, que alguém decidiu que você nunca vai poder ver direito. E existem outros que simplesmente não deveriam estar lá. Pensa comigo por um segundo. A gente vive numa época em que dá para abrir o celular e ver a casa da sua avó do outro lado do país, ver o deserto do Saara, ver o topo do Everest. Nada mais é segredo. É esse o combinado, né? Só que não é bem assim. Porque quando você começa a vasculhar de verdade, a procurar nos cantos, o mapa começa a te devolver coisas esquisitas. Ilhas que não existem, regiões que alguém apagou de propósito, desenhos gigantes que ninguém sabe quem fez. Hoje a gente vai até 5 desses lugares e eu vou te entregar as coordenadas de cada um para você poder conferir sozinho. Mas eu te aviso desde já, tem um que talvez você prefira não ter visto. Começa aqui, no meio do Pacífico, entre a Austrália e a Nova Caledônia. Se você abrisse o Google Earth alguns anos atrás e fosse até essas coordenadas, você ia achar uma ilha. Ela tinha nome. Sandy Island. Aparecia nos mapas, aparecia nos atlas, aparecia até nos bancos de dados científicos. E ela estava ali há mais de 100 anos. Um navio baleeiro teria avistado ela lá em 1876. Anotaram. Passou para frente. Foi copiada de mapa em mapa, década após década, sem ninguém questionar. Sabe como é? Se tá no mapa, existe. É assim que a gente pensa. Aí, em 2012, um navio de pesquisa australiano resolveu passar por lá. Não para investigar nada, só estava de passagem. E quando eles chegaram nas coordenadas exatas da ilha, não tinha nada. Água aberta, 1.400 metros de profundidade embaixo do casco. Nenhuma ilha, nenhuma areia. Nada que justificasse mais de um século de mapas dizendo o contrário. No Google Earth, ela tinha virado um borrão, um retângulo preto no meio do azul, como se o próprio sistema soubesse que ali tinha algo errado, mas não soubesse o quê. Depois de 2012, apagaram. A ilha foi descoberta e até hoje ninguém sabe direito o que aquele baleeiro viu em 1876. Um banco de areia que sumiu, uma ilha de pedra-pomes flutuando de um vulcão, um erro copiado por engano por 5 gerações. A verdade é que por mais de 100 anos, o mundo inteiro concordou que existia um pedaço de terra que nunca esteve lá. Anota essa coordenada. Sério. Guarda ela. Lá no fim eu vou te pedir uma coisa. Sandy Island foi um erro, um verdadeiro fantasma no mapa. Mas e quando o buraco no mapa foi colocado ali de propósito? Espalhados pelo mundo, existem lugares que o satélite fotografou normalmente. A imagem existe. E aí, em cima dela, alguém passou por cima um borrão, um quadrado de pixels. Às vezes um retângulo liso cobrindo um pedaço inteiro do chão. E na maioria das vezes, faz sentido. Base militar, você entende. Instalação de governo, você entende. A casa de alguém muito poderoso. Chato, mas você entende. Nesses casos, o borrão até responde a pergunta sozinho. Você sabe por que está escondido. Só que aí, tem os outros. Olha essa coordenada. Índico. Arquipélago de Seychelles. Uma ilhota minúscula, cercada de água turquesa. O tipo de lugar que vende cartão postal. E bem no meio dela, um quadrado. Bordas retas demais para ser sombra. Cor lisa demais para ser nuvem. E olha,
Tem uma nuvem de verdade ali do lado. Dá para comparar. É toda desfocada, orgânica. O quadrado não. O quadrado tem canto, tem ângulo. Alguém apertou apagar num pedaço da realidade. E aqui é onde arrepia. Numa base militar você não gosta, mas entende. Aqui não tem base, não tem palácio, não tem cidade, não tem nada que explique, só pedra e mar e um retângulo que alguém decidiu que você não pode ver. Então a pergunta muda de forma, deixa de ser o que eles estão escondendo e vira uma coisa bem pior. O que é que poderia existir no meio do nada, numa ilha onde não tem nada, que vale a pena esconder do mundo inteiro? Eu não sei. E olha, é bem possível que seja algo banal. Um erro de processamento, uma imagem antiga que não bateu, mas o quadrado tá lá, e a escolha de cobrir ele foi real. O mapa te dá a sensação de que você vê tudo, mas talvez o mais importante que ele faça seja te mostrar com um retângulo liso exatamente onde você tem que parar de olhar. Agora sobe comigo, lá para o norte da Ásia Central, Cazaquistão. Uma região que é basicamente nada, estepe, planície seca, vazia, que se estende até onde a vista alcança. Um lugar onde ninguém vai. Em 2007, um cara chamado Dmitry Day estava em casa, navegando no Google Earth, só isso, passando o tempo, olhando o próprio país de cima. E aí ele viu uma coisa, um quadrado gigantesco, formado por dezenas de montinhos de terra alinhados com uma precisão perfeita. Do chão, você nunca notaria. Ia parecer só terra, buraco, mato, mas de cima era inconfundível. Alguém desenhou aquilo, de propósito. E não era só um. Quando começaram a procurar, acharam mais e mais. Cruzes, anéis, uma suástica, o símbolo antigo, solar, não o que você está pensando. Linhas que se estendem por centenas de metros. Mais de 200 de figuras, espalhadas pela estepe. E aí vem a parte que arrepia. Algumas dessas formas podem ter 8.000 anos. 8.000. Isso é mais velho que as pirâmides do Egito. Mais velho que a escrita. Um povo que a gente mal conhece, que morava naquele vazio, parou o que estava fazendo para construir desenhos colossais que só fazem sentido se você olhar de cima. Mas ninguém naquela época conseguia voar. Então, para quem eram? Quem eles imaginavam que ia olhar para baixo e ver? Até a NASA acabou apontando satélites para lá. E mesmo com toda a tecnologia do mundo, a resposta continua a mesma que o Dmitry teve, sozinho na frente do computador dele. A gente não sabe. O último não é um erro, não é um borrão, não é um mito. É real. Tá lá agora. E você pode ver ela de cima com toda a nitidez. No Oceano Índico, no arquipélago de Andamão, tem uma ilha pequena, coberta de floresta. Vista do satélite, ela é linda. Verde fechado, cercada por um anel de recife, areia branca e água cristalina. Sentinela do Norte. E aqui vem a diferença de tudo que a gente viu até agora. Você pode olhar para ela, mas você nunca vai poder ir. Naquela ilha vive um povo, os sentineleses, e eles são talvez as últimas pessoas do planeta que continuam vivendo completamente por conta própria, sem contato, sem internet, sem saber talvez que o resto de nós existe nessa escala. Eles estão ali há dezenas de milhares de anos e deixaram muito claro várias vezes, ao longo de gerações, que não querem visita. O governo da Índia respeita isso. É proibido chegar perto. Não é para proteger a gente deles. É para proteger eles de nós. De uma gripe comum, de um resfriado, doenças que para você não são nada, mas que para um povo sem imunidade
poderiam apagar a ilha inteira. Então pensa na estranheza disso. Você tá aí, com o mundo todo na palma da mão. Você consegue dar zoom na porta da casa de um estranho a 10.000 quilômetros. Consegue ver o quintal de qualquer um. E existe esse pedacinho de terra, visível, nítido, a um clique de distância, que é, ao mesmo tempo, um dos lugares mais impossíveis de alcançar em toda a Terra. A gente mapeou o planeta inteiro, mas mapear não é a mesma coisa que conhecer. E naquela ilha verde, cercada de Recife, tem gente olhando para o céu que nunca vai saber que a gente tá olhando de volta. 4 lugares. Uma ilha que nunca existiu. Lugares que apagaram de propósito. Desenhos velhos de milênios. E uma ilha paradisíaca que a gente pode ver, mas nunca tocar. E a real é que isso é só o começo. O mapa tá cheio disso. Cheio de cantos que ninguém explicou. Cheio de coisa que tá bem ali, na frente da gente, esperando alguém dar zoom no lugar certo. Lembra lá do começo que eu pedi para você guardar a coordenada da Sandy Island? E então, deixei ela aqui embaixo na descrição, junto com as outras 3. Vai lá, digita, vê com os teus olhos e me conta nos comentários qual delas te deixou mais desconfortável. Eu leio todos. E se você quer descer mais fundo nesses lugares que a luz não alcança, você já sabe onde a gente mora. Mas no fim, o que tem debaixo desses borrões, ou o que viram os baleeiros em 1876, eu não sei. Ninguém sabe. E é exatamente por isso que essa história ainda me tira o sono. Aqui é o Umbra. Se você chegou até o fim, talvez você também não durma tão bem hoje. Até a próxima.